Se tatuar é pecado? Essa é uma pergunta que muitos cristãos já se fizeram. Afinal, o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? Neste vídeo, vamos explorar esse tema com profundidade, honestidade e, acima de tudo, com respeito às Escrituras. Então, se você já tem tatuagens, está pensando em fazer uma ou simplesmente quer entender mais sobre o assunto, fica comigo até o final. Parte 1. A arte e o cristianismo. A arte sempre foi uma forma poderosa de expressar a fé cristã. Desde os vitrais coloridos das catedrais medievais até os cânticos contemporâneos, o cristianismo sempre valorizou expressões visuais e criativas. Nesse contexto, tatuagens podem ser vistas como uma extensão moderna dessa tradição artística. Se bem direcionadas, elas podem comunicar fé, esperança, amor e valores eternos de forma visual e impactante. Parte 2. O papel da consciência cristã. Em Romanos 14, Paulo fala muito sobre a consciência individual. Ele afirma que aquilo que alguém considera puro, assim, é para essa pessoa, desde que haja fé e convicção. Se você sente paz no coração diante de Deus ao fazer uma tatuagem, e ela não é motivo de escândalo ou queda para os outros, então você está agindo segundo sua consciência. Mas se houver dúvida, é melhor esperar. Parte 3. A influência do ambiente cultural. Em algumas culturas, tatuagens têm significados fortemente espirituais ou tribais. Em outras, são apenas moda. Entender o contexto em que você está inserido é essencial para tomar uma decisão sábia. Às vezes, algo que parece inofensivo em um lugar pode ser profundamente ofensivo ou mal interpretado em outro. Por isso, além de avaliar a intenção pessoal, é importante considerar o ambiente social e cultural ao seu redor. Parte 4. Tatuagens e discipulado. Discipulado é o processo de se tornar mais parecido com Cristo. E esse processo envolve todas as áreas da vida, inclusive as escolhas que fazemos com o corpo. Se uma tatuagem faz parte da sua caminhada de fé, do seu testemunho, da sua história com Deus, e você está em paz com isso, então ela pode sim ser integrada ao seu processo de discipulado. O importante é que tudo esteja sob a direção do Espírito Santo. Parte 5. Como lidar com o julgamento alheio. Mesmo quando você faz tudo com consciência e fé, ainda pode enfrentar julgamento. Pessoas vão opinar, criticar, talvez até condenar. Mas lembre-se, Jesus também foi julgado por aparências. Ele foi chamado de comilão, beberrão, amigo de pecadores. A resposta dele? Amor, compaixão, verdade. Então, se você enfrentar críticas por ter uma tatuagem, responda com graça. Não entre em debates desnecessários. Viva de forma que sua fé fale mais alto que a sua aparência. Parte 6. A permanência da tatuagem e decisões eternas. Uma das características mais impactantes da tatuagem é sua permanência. Diferente de uma roupa ou acessório, ela acompanha você por toda a vida. Por isso, é essencial que essa decisão não seja impulsiva. Como cristãos, somos chamados a pensar com sabedoria e visão de eternidade. Se algo vai ficar marcado no seu corpo, que seja algo que também marque sua alma positivamente. Parte 7. A juventude e a busca por identidade. Entre os jovens cristãos, tatuagens muitas vezes surgem como expressão de identidade. E isso levanta uma questão importante. De onde vem sua identidade? Do seu estilo? Da aceitação do grupo? Ou da certeza de ser filho de Deus? Quando a tatuagem é fruto de uma busca sincera por sentido e não apenas uma moda, ela pode ser até mesmo um marco espiritual. Mas se for apenas uma forma de preencher vazios, ela nunca será suficiente. Parte 8. A opinião dos outros e a verdade de Deus.
Muitas vezes temos medo da crítica, mas é preciso lembrar, a opinião das pessoas muda, mas a verdade de Deus permanece. Se você tem convicção em Deus, viva isso com amor, sem arrogância. Mas se a sua motivação é agradar pessoas, repense. Paulo já dizia: se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Parte 9. Tatuagens e evangelismo. Acredite ou não, muitas pessoas começaram a ouvir sobre Jesus por causa de uma tatuagem. Uma cruz, um versículo, uma palavra como graça ou fé podem ser pontos de partida para conversas profundas. Se usada com sabedoria, a tatuagem pode ser uma ferramenta missionária. Afinal, somos chamados a pregar o Evangelho com palavras, ações e, por que não, símbolos. Parte 10. O amor de Deus vai além da aparência. Por fim, a grande verdade do Evangelho é que Deus não olha como o homem olha. Ele vê o coração. Ele vê além das marcas da pele. E Ele ama cada um de nós incondicionalmente. Se você tem tatuagens, saiba que isso não diminui seu valor diante dele. Se você não tem, isso também não te faz mais puro. O que importa é viver com sinceridade diante de Deus. Parte 11. Tatuagens em contextos bíblicos. A Bíblia não narra nenhum personagem que tenha feito uma tatuagem como conhecemos hoje. Mas há práticas que envolvem marcas no corpo, como escravos que recebiam sinais de pertencimento. No entanto, o Antigo Testamento é mais focado em evitar as práticas pagãs ao redor de Israel. E no Novo Testamento, como vimos, o foco é a motivação do coração. O silêncio bíblico sobre tatuagens modernas não é uma omissão, mas um espaço para reflexão guiada pelo Espírito Santo. Parte 12. Testemunhos de transformação envolvendo tatuagens. Muitos cristãos têm histórias impactantes de como Deus usou suas tatuagens para tocar outras vidas. Um jovem ex-dependente químico tatuou o nome de sua filha junto com uma pomba e as palavras "renascido pela graça". Aquela imagem, que poderia ser banal para alguns, abriu portas para conversas profundas com outros jovens em situação de risco. O símbolo tornou-se uma semente do Evangelho. Parte 13. Tatuagens e liderança cristã. Será que um pastor ou líder cristão pode ter tatuagens? Isso ainda é um tema sensível em muitas comunidades. O mais importante não é a ausência de tinta na pele, mas a presença de caráter, humildade e dedicação. Jesus chamou pescadores rudes, cobradores de impostos e zelotes. A aparência nunca foi critério. O fruto do Espírito, sim. Portanto, tatuagens não devem ser um critério de julgamento para a liderança, mas o coração e a vida diante de Deus. Parte 14. Quando a tatuagem se torna idolatria. Há uma linha tênue entre expressão e idolatria. Quando a tatuagem se torna uma obsessão, uma fonte de autoestima, uma necessidade para se sentir completo, é preciso cuidado. A idolatria não está no objeto, mas no lugar que ele ocupa no coração. Se uma tatuagem define quem você é, mais do que sua identidade em Cristo, algo está desequilibrado. Avalie seu coração com sinceridade. Parte 15. Tatuagem como memorial espiritual. Assim como o povo de Israel empilhava pedras para lembrar feitos de Deus, como no Rio Jordão, hoje muitos cristãos escolhem tatuagens como memoriais espirituais. Um marco de cura, libertação ou entrega a Deus. Se feita com essa intenção e com reverência, pode ser uma forma legítima de eternizar algo que Deus fez em sua vida. Parte 16. O silêncio da Bíblia é espaço para discernimento. É importante lembrar que nem tudo está explicitamente ordenado ou proibido nas Escrituras. Em muitas questões, como tatuagens, o silêncio bíblico nos convida ao discernimento. Deus nos chama a amadurecer na fé,
E parte desse amadurecimento é aprender a tomar decisões com base em princípios e não apenas em regras. Parte 17. O risco da religiosidade vazia. Condenar tatuagens como pecado absoluto pode ser um reflexo da religiosidade vazia que Jesus tanto combateu. Quando focamos em detalhes externos e ignoramos a transformação interior, estamos agindo como os fariseus. O verdadeiro evangelho liberta, transforma e não aprisiona em regras humanas. Parte 18. A história da tatuagem no cristianismo. Você sabia que os primeiros cristãos, em alguns momentos da história, usavam marcas no corpo como símbolo de sua fé? Cruzes pequenas nas mãos, peixes e outros símbolos. Embora não fossem tatuagens permanentes como hoje, isso mostra que a relação entre fé e corpo sempre existiu. Com o tempo, a tatuagem passou a ser marginalizada por causa de associações culturais, não necessariamente bíblicas. Parte 19. Tatuagem e integridade cristã. No final das contas, tatuagem deve ser uma questão de integridade. O que você faz quando ninguém está olhando? A mesma sinceridade com que você ora, louva e serve deve estar presente na sua decisão de tatuar ou não. Não por medo, mas por amor a Deus. Parte 20. Uma igreja que acolhe, não que julga. Se a sua igreja ainda julga pessoas por causa da aparência, ore por transformação. O corpo de Cristo é diverso e precisamos aprender a acolher. Jesus não excluiu ninguém por causa de aparência. Ele olhou nos olhos, tocou leprosos, comeu com pecadores. Que sejamos uma igreja que ama, acolhe e discipula, e não que afasta por causa de tinta na pele. Parte 21. Tatuagens e o cuidado com o corpo. Cuidar do corpo é um princípio cristão, não apenas em relação à saúde, mas também no que diz respeito ao respeito e à responsabilidade. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nos lembra de que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso não significa que devemos idolatrar a aparência ou viver em função de padrões estéticos, mas sim que nossas decisões, inclusive sobre tatuagens, devem ser tomadas com temor e sabedoria. Parte 22. O impacto das tatuagens em diferentes culturas religiosas. Em culturas orientais, africanas e indígenas, tatuagens têm significados espirituais profundos. Em contextos religiosos como o hinduísmo ou o animismo, certos símbolos tatuados podem representar consagração a divindades. É importante que o cristão tenha discernimento ao escolher símbolos e imagens, evitando inadvertidamente se associar a práticas espirituais contrárias à fé cristã. Parte 23. Tatuagens e arrependimento genuíno. Muitas pessoas que hoje caminham com Cristo fizeram tatuagens em épocas de rebeldia ou afastamento espiritual. Algumas têm mensagens que não refletem mais quem são. O que fazer nesses casos? O mais importante é o arrependimento genuíno. Deus não espera perfeição, mas um coração sincero. Alguns optam por cobrir essas tatuagens com novos significados. Outros as mantêm como lembrança da transformação vivida. Parte 24. O papel do Espírito Santo na decisão. Antes de fazer qualquer coisa, é fundamental consultar o Espírito Santo. Ele é nosso conselheiro, nosso guia em todas as decisões. A paz que excede todo entendimento é um dos principais sinais de que estamos no caminho certo. Se você está inquieto, inseguro ou dividido quanto a fazer uma tatuagem, espere. Deus responde no tempo certo. Parte 25. Tatuagens no ambiente profissional e testemunho público. Mesmo com a crescente aceitação cultural, em alguns contextos profissionais, as tatuagens ainda podem ser vistas com preconceito. Isso pode impactar seu testemunho, especialmente se você atua em espaços conservadores. Avalie se a tatuagem pode abrir ou fechar portas e como ela influencia sua missão como cristão naquele ambiente.
Parte 26. A simbologia cristã e o risco da banalização. Tatuar uma cruz ou um versículo pode parecer uma bela expressão de fé, mas há um risco: a banalização do sagrado. Símbolos cristãos não devem ser tratados como meros enfeites. Se você decidir tatuar algo sagrado, faça com reverência, com entendimento profundo e como um ato de devoção, não apenas de estilo. Parte 27. A busca por pertencimento e a tatuagem. Muitas pessoas, especialmente jovens, recorrem à tatuagem como forma de expressar pertencimento a um grupo, a uma ideologia, a uma causa. Na comunidade cristã, precisamos entender essa sede de identidade e acolher. Mostrar que nossa verdadeira identidade está em Cristo e que não precisamos de marcas externas para sermos aceitos por Ele. Parte 28. Experiências missionárias e a aceitação cultural. Missionários em campos transculturais muitas vezes enfrentam o dilema de como suas tatuagens serão percebidas. Em algumas culturas, elas são vistas como sinais de bravura, em outras, como profanação. Por isso, cada missão deve ser contextualizada. Às vezes, cobrir as tatuagens pode ser um gesto de sabedoria, para não gerar barreiras à pregação do Evangelho. Parte 29. O diálogo intergeracional sobre tatuagens. Entre pais e filhos, avós e netos, tatuagens costumam ser um ponto de conflito. Mas esse tema pode se tornar uma oportunidade de diálogo, respeito e ensino mútuo. Os mais velhos podem compartilhar valores e princípios. Os mais jovens podem explicar suas motivações. E juntos podem buscar sabedoria nas Escrituras. Parte 30. Tatuagens como expressão de cura emocional. Para algumas pessoas, tatuar uma palavra como esperança, liberdade ou cura representa o fim de um ciclo de dor. É como escrever um capítulo novo na própria pele. Se esse gesto está carregado de gratidão a Deus e celebração da restauração, pode ser uma forma legítima de expressão espiritual. Mais importante do que a tatuagem em si é o processo que ela simboliza. Conclusão. O que aprendemos aqui é que a Bíblia não faz uma condenação direta às tatuagens, como muitos acreditam. Mas ela chama a responsabilidade. A liberdade cristã não é uma desculpa para viver de qualquer jeito, mas um convite para viver de forma santa e coerente. Antes de qualquer decisão, ore, reflita, busque conselhos. Pergunte-se: essa escolha glorifica a Deus, edifica a minha fé, abençoa os outros? Se a resposta for sim, prossiga com paz no coração. Se não, talvez seja melhor esperar, amadurecer ou rever seus motivos. Se você chegou até aqui, é porque está buscando viver com consciência e fé. Isso já é um grande sinal de maturidade espiritual. Continue buscando. Continue perguntando. Deus honra corações sinceros, com ou sem tatuagem, que a sua vida seja um reflexo do amor de Deus e que as suas escolhas revelem a beleza do Evangelho em cada detalhe. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se esse conteúdo te edificou, compartilhe com alguém. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até a próxima.